Olá, estamos aqui para apresentar o nosso projeto integrador do módulo de análise clínicas, que trata-se da elaboração e análise de um protocolo clínico e laboratorial para pneumonia, né, a famosa PAC, né? O grupo é formado por mim, José Carvalho, pela Janiele Dias e pela Yasmin Lanza. Nosso professor orientador, professor Lucas Alves. E vamos para a apresentação, passo a palavra para a colega Yasmin. Olá, eu sou a Yasmin. Neste slide, vamos ver como acontece a inflamação na pneumonia, né? Primeira coisa que vai acontecer é o micro-organismo que vai chegar aos alvéolos. Chegando nos alvéolos, vai ocorrer uma troca de oxigênio nos pulmões, né? A responsável. Depois disso, o sistema imunológico vai reconhecer esse invasor e vai iniciar uma resposta inflamatória para combater essa bactéria. Com isso, vai ocorrer o acúmulo de líquido e células de defesa dentro desses alvéolos. Ocorrendo esse acúmulo de líquido, vai dificultar a passagem de oxigênio no sangue. Não vai ter passagem, né? E vai dificultar, causando a falta de ar e a queda de saturação no sangue. A pneumonia também pode ter várias causas, né? Ela pode ser causada por várias coisas, como bactérias, vírus, substância química e até mesmo a aspiração, né? Você aspirando também pode ter a pneumonia. Nesse segundo slide, a gente pode ver, né, que o peso epidemiológico da pneumonia em 2025 foi em março e abril, onde ocorre o outono e o inverno, né? Então, a gente tem que ficar mais atento com nossos sintomas e também mais atento ainda no hospital, que pode demorar na triagem, pode demorar para você poder fazer os exames. Tudo isso ocorre, tá? Não podemos deixar de nos atentar nisso, nesses meses, ficar mais atento com a nossa saúde. Nesse terceiro slide, a gente pode ver os nossos exames. O exame padrão ouro, né, que a gente fala, é o raio-x, né, do tórax, a radiografia do tórax. Ele é o principal exame que vai detectar a alteração do pulmão. Fazendo ele, você já tem a alteração. Aí já pode ocorrer de fazer a tomografia, né? Que ela é um pouco mais detalhada, vê mais a fundo que o raio-x. Também tem o exame de sangue, que ajuda a identificar a infecção. Tem a osometria de pulso, que mede o nível do oxigênio no sangue. E também tem outros exames, como a cultura de escarro, a broncoscopia, a espirometria, que vai ajudar a identificar a doença e avaliar a função respiratória. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Carvalho. Muito obrigado. Então, baseado nos resultados dos exames que foram apresentados, é que se chega à suspeita, ao diagnóstico, se é pneumonia ou não, qual o nível de atendimento, né? Então, esse aqui é um resumo do fluxograma mais detalhado que foi feito, né? Nós temos aqui o fluxograma do protocolo laboratorial, né? A nível de detalhes, que pode ser consultado aí pelo professor, mas nós vamos explicar aqui esse fluxograma de maneira mais resumida, né? A ideia é que avaliam-se os sintomas básicos da pneumonia, tosse, febre, dispneia, se a pneumonia está confirmada, né? Faz-se o raio-x, oximetria. Se o raio-x está alterado, a pneumonia está confirmada, né? Aí tem que se verificar o nível, né, de atendimento. Pode ser o nível básico, e aí nós temos esse slide aqui, que estratifica os 3 níveis. O nível básico, que é o nível ambulatorial, para casos leves, sem sinais de gravidade.
bastando apenas o exame de raio-x, possivelmente um hemograma ou uma oximetria. Em caso se o paciente apresentar alguma comorbidade ou necessidade de observação, já entra no nível intermediário, amarelo. Aí aplica-se outros tipos de exame, ureia, creatinina, PCR. Agora, para pacientes apresentando sintomas mais graves, insuficiência respiratória, já vai ao nível de internação, né? O nível vermelho, aí a necessidade de outros exames, hemocultura, escarro, gasometria. E esse fluxograma ilustra justamente a parte ali de baixo, qual é o nível, né, de atendimento. Então, a existência de uma infraestrutura laboratorial ágil é muito importante. Ela não apenas confirma a doença, ela dita o ritmo e a precisão da sobrevivência do paciente. Mas eu estou falando aqui de SCURB, o que é isso, né? O CURB-65 é um score, é um placar que vai medir o nível de gravidade. Para cada indicador aí, o paciente recebe um ponto. Então, se ele tem confusão mental, 1 ponto. Se o exame de ureia deu mais que 20 miligramas por decilitro, mais 1 ponto. Se a frequência respiratória está acima ou igual a 30, né, respirações por minuto, 1 ponto. Se a pressão arterial entre a sistólica e diastólica está entre 90 e 60, mais 1 ponto. E o mais importante, se é um paciente com idade de maior de 65 anos, já ganha 1 ponto de cada, né? Então, dependendo da soma da pontuação, nenhum ponto, ou apenas 1 ponto, baixo risco, vai para o ambulatório. 2 pontos, opa, risco intermediário, é aquele nível da observação. 3 ou mais pontos, alto risco, internação em UTI. Então, este fluxograma aqui, né, fica em função da aplicação pelo profissional da saúde desses outros exames que devem ser realizados, né? Ok? Então, isso é muito importante. Isso é o diferencial, é o mais importante no protocolo da pneumonia, né? Agora, passo a palavra aí à nossa colega. O nosso projeto, ele apresenta um fluxo operacional que tem o início na fase pré-analítica, ele vai desde a coleta até a análise automatizada dos exames, e na fase pré-analítica, a gente realiza a coleta adequada das amostras, garante a qualidade e a confiabilidade. Em seguida, a gente utiliza os equipamentos automatizados para análises hematológicas, bioquímicas e gasometria. E esses dados, eles geram um indicador clínico muito importante, porque ele apresenta as alterações dos leucócitos na função renal e na oxigenação. A implementação do protocolo na rede pública, ela padroniza o diagnóstico, reduz os erros e torna a tomada de decisão mais ágil, otimiza também os recursos do SUS e tem um alinhamento com as diretrizes nacionais de saúde. Tem mais eficiência, equidade e qualidade no atendimento à população também. Por fim, como resultado, a gente tem o diagnóstico mais rápido e preciso, tem a redução de custos e complicações, melhora também o cuidado com o paciente e tem um diagnóstico mais eficiente, que vai qualificar o atendimento. Muito bom. Então, assim nós encerramos a nossa apresentação, né? E de maneira bem resumida, o principal objetivo era apresentar um protocolo, analisar esse protocolo, as vantagens da implantação na rede pública, o que isso traz de melhoria no cuidado, no atendimento ao paciente. Por isso, nós apresentamos um embasamento, né, teórico do que é a pneumonia, como ela aparece no organismo, quais são os exames padrão ouro, os exames complementares, apresentamos o fluxograma, que nós preferimos apresentar o fluxograma ao invés do POP, né? E os resultados que isso traz. Então, nós agradeço aí as colegas e a paciência do professor. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.